Desenvolvendo o nosso ministério no deserto. Marcos capítulo 1, versos do 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, porque já sentimos a Tua presença em nosso meio. Espírito Santo de Deus, já fomos tocados, Senhor, em meio aos louvores, em meio, Senhor, ao momento de confissão, em meio ao momento de adoração. Fomos tocados, Paizinho, pelo Teu Espírito Santo, e neste momento nós queremos calar a nossa voz, aquietar o nosso coração, para ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, tocando o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, seja conosco nessa noite, fala aos nossos corações. Senhor, eu te peço pela minha vida, Senhor, convém neste momento que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, para que a Tua voz seja ouvida em nosso coração. Senhor, que a minha boca seja um canal livre e desimpedido, Senhor, da Tua palavra, para alcançar o coração dos Teus filhos e filhas. Esta é, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, esta mensagem, desenvolvendo o nosso ministério no deserto, essa foto que vocês estão vendo é justamente do deserto da Judéia, onde João iniciou o seu ministério. E você já teve a impressão na vida que parecia que você estava num cenário de deserto? Na tua vida. E aqui, claro, usando uma simbologia, né, como se sua vida fosse um deserto. Por quê num deserto? Seco, sem vida, um solo difícil, onde você planta e não colhe. Um solo arenoso ou um solo de pedras, um solo pobre em nutrientes, sozinho. Deserto denota tudo isso, solidão, às vezes gelado demais à noite, e durante o dia, quando você fala, está acabando o frio, de repente vem um calor desesperador. Você já teve a impressão de que a sua vida mais parecia um deserto? Em alguns momentos nós sentimos isso, nós sentimos que vivemos tempos tão difíceis que parece que estamos num deserto. O cenário é de deserto. E nós vimos no texto do Evangelho de Marcos que fala do chamado de João Batista, como João Batista se levantou e desenvolveu o seu ministério. Um homem que desenvolveu o seu ministério no deserto. E eu penso que nós podemos aprender algumas coisas com João Batista e com o ministério de João Batista. E por isso eu quero compartilhar com você, pelo menos 5 princípios que eu aprendo neste texto. 5 princípios realmente de como desenvolver o nosso ministério. Não vai ser algo prático, assim, uma receitinha de bolo, tá? Faça isso, 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 isso. Não, mas alguns princípios que vão nos ajudar, muitas vezes, se estivermos em meio ao deserto, a olhar para a nossa vida, olhar para a circunstância ao nosso redor e ainda assim desenvolver o ministério que Deus nos tem. Amém? E eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração. E o primeiro princípio é esse: tenha clareza de que você tem um chamado de Deus. Nós vemos no texto de João Batista que João Batista tinha clareza do seu chamado. Logo no versículo 3, diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso Isaías já tinha falado algumas centenas de anos atrás, de que antes do Messias vir, antes de Cristo vir à terra, se levantaria um homem, uma voz que clamaria no deserto, que iria preparar o caminho do Senhor Jesus, que iria começar a pregar o arrependimento, começar a pregar o reino de Deus, e então viria o Messias. E João Batista era esse homem, ele tinha clareza de qual era o ministério dele. Você tem clareza, primeiramente, que Deus tem um chamado na tua vida?
E hoje na escola dominical a nossa aula foi justamente sobre servir, e eu destaquei exatamente isso. Ninguém é chamado na igreja, ninguém é chamado no movimento da missão de Deus para ficar esquentando banco. O teu ministério não é de esquentar banco, meu irmão. No caso, cadeiras. Você não foi chamado por Deus para ficar apenas sentado, ir ao culto, ficar sentadinho, ouvir a palavra de Deus, voltar para tua casa, depois vem na igreja de novo, ouve a palavra de Deus. Este não é o teu ministério. Isso é parte importante da nossa espiritualidade, é parte importante do nosso movimento com Deus, onde nós estamos no culto, nós celebramos a Deus, estamos em comunhão com os nossos irmãos, nós ouvimos a palavra, saímos fortalecidos, mas Deus tem mais da tua vida. E eu disse pela manhã também que Jesus, por onde ele andava, havia uma multidão que o cercava. Mas a multidão, como o próprio nome diz, é algo muito grande, é algo muito fora do controle. E a multidão queria o quê? Ela queria receber cura, ela queria ser alimentada da fome, ela queria receber os milagres de Jesus, ela queria ver os pães sendo multiplicados e comer dos pães que foram multiplicados. A multidão queria ser liberta, a multidão queria ouvir as palavras de Jesus. Mas havia um círculo mais íntimo de Jesus, que eram os de seus discípulos. A palavra diz que Jesus tinha pelo menos 70 discípulos, que em certo momento, alguns textos dizem 72 discípulos, que ele os envia de 2 em 2 a pregar a palavra. Ou seja, pessoas que deixaram de ser multidão e começaram a ser usadas por Deus no ministério. E depois desse círculo de 70, Jesus tinha os seus 12 apóstolos, pessoas mais íntimas ainda, onde ele passava revelações diretas do Pai. E que esses o ajudou a multiplicar o pão. Mais do que experimentar o pão multiplicado, meus irmãos, Deus quer contar com você para multiplicar pães. Deus quer contar com você para ser útil na obra do Senhor. Deus tem um ministério na tua vida. Você tem um chamado. E de certa maneira o nosso chamado é bem parecido com o de João Batista. Preparar o caminho do Senhor. Clamar arrependimento às pessoas para que Jesus venha e habite no coração dessas pessoas. Temos essa missão, como de João Batista, de preparar o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para fazer discípulos. Nós já falamos muito isso daqui em Mateus 28, especialmente no versículo 19, Jesus fala: ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Somos chamados a fazer discípulos. E aí cada um tem o seu ministério específico, cada um tem um dom específico, cada um vai ter uma maneira, uma forma que Deus vai te dar toda especial de fazer discípulos. Talvez você não saiba falar muito bem, talvez você não vai conseguir pregar. Então Deus não vai te usar pregando, mas Deus vai te usar de outras maneiras para fazer discípulos. Porque se Ele nos deu uma ordem, fazer discípulos, Ele não vai nos dar ferramentas para isso. Qual é o teu ministério? Você tem clareza do teu ministério? Você é chamado por Deus. Você é chamado por Deus para frutificar. João 15:8 diz isso, que o Senhor se agrada quando nós frutificamos. E João 15:8 diz assim, que todo ramo que está na videira, que está no Pai, que não dá fruto, o Pai o corta e lança fora. Mas todo ramo que está na videira e que dá fruto, diz a palavra que ele é podado para produzir mais frutos ainda. Somos chamados a frutificar. Quais são os teus frutos? Quais os frutos têm estado na tua vida? São frutos dignos de arrependimento? Frutos de paz, de alegria, de amor, de bondade, de mansidão. Você está frutificando outras vidas, as vidas ao teu redor. Você está frutificando nelas para que elas tenham acesso ao caminho do Senhor. Nós somos chamados para ser santos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 diz isso. Somos chamados à santidade. Temos um chamado na nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos, então, para desenvolver o nosso ministério no deserto, é ter clareza do teu chamado. Se você ainda não tem, busque do Senhor. A clareza, a palavra já nos deu, é fazer discípulos, esse é o teu chamado. Mas por meio de qual ministério, por qual via eu vou fazer discípulos? Peça ao Senhor, ore. Fala, Senhor, me mostra qual é o meu ministério, qual é o meu dom. Alguns vão fazer discípulos cuidando das crianças. Outros vão fazer discípulos por meio da música, do louvor. Outros vão fazer discípulos por meio do cuidado, do amor, de estar junto.
O Senhor te chama a fazer discípulos. Amados irmãos e irmãs, sem a convicção do chamado de Deus para as nossas vidas, o deserto se torna lugar de morte, pois não vemos sentido nele. Vamos ler juntos isso aqui? Sem a convicção do chamado de Deus para as nossas vidas, o deserto se torna lugar de morte, pois não vemos sentido nele. Imagina João Batista lá largadão no deserto, e é muitas vezes assim que a gente se sente, quando a nossa vida parece que está seca, quando a nossa vida não tem vida, e a gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou morrer, Senhor, você quer me matar? Nesse lugar de morte, nessa condição de morte que a minha vida está. E aí é interessante, tem a Isa deve conhecer, Carl Rogers, ele é um psicólogo, e ele meio que colocou uma fórmulazinha, ele colocou assim, sofrimento sem sentido é igual a desespero. Ou o inverso, né, a ordem dos fatores aí, desespero é igual a sofrimento sem sentido. Quando nós sofremos, mas nós temos um ideal de vida, nós temos um norte, eu sei qual é a minha vida, eu sei qual é o meu chamado. Então eu não me desespero, eu não perco a esperança, eu não arranco os meus cabelos, eu não fico desesperado, preocupado demais com o dia de amanhã. O Luiz já está rindo aqui. Tranquilo, né? Quanto a isso. Eu não perco a minha esperança, eu não perco a minha vida. Porque a minha vida tem um sentido. E a minha vida tem um sentido em Deus. A tua vida, meu irmão, minha irmã, só tem sentido em Deus. Muitas pessoas acham que você precisa se encontrar no teu trabalho, na tua faculdade, no teu chamado. Testes vocacionais são feitos à torta e à direita, porque as pessoas acham que o sentido da sua vida está no trabalho. Outras pessoas acham que o sentido da sua vida está na família, que o sentido da sua vida está na igreja, que o sentido da sua vida está em muitas coisas, no dinheiro. Não, o sentido da tua vida está em Deus. E firmado em Deus, na certeza do teu chamado, na certeza do que Deus tem para a tua vida, você vai ser feliz no teu trabalho, você vai ser feliz na tua profissão, a tua família vai ser uma bênção, o dinheiro não vai ser uma pedra de tropeço para você, mas vai ser uma bênção na tua vida. Quando nós entendemos o chamado de Deus na nossa vida, nós frutificamos no deserto, nós desenvolvemos o nosso ministério no deserto. O segundo princípio: deserto não é sinônimo de geladeira espiritual. Eu não sei se aqui vocês têm costume de usar essa expressão, fulano está na geladeira. Conhece essa expressão? Não, vou colocar o fulano na geladeira. Vai dar uma fria nele, vai dar um gelo nele, ele vai ficar um pouquinho ali gelando. Não vai ser excluído, mas também não vai estar tão envolvido. Vamos dar um gelo nele ali. Mas já para esquentar. Depois esquenta. Literalidade de novo, né? Deserto não é lugar de geladeira espiritual, ou seja, se a tua vida muitas vezes parece um deserto, não é que Deus está falando, não é que Deus está te abandonando, não é que Deus está te dando um gelo, não é que Deus está querendo te dar uma excluída, não é que Deus está te bloqueando do Facebook dele, não é que Deus está te bloqueando das redes sociais dele, não. Se você está num deserto, não é sinônimo de que Deus está se esquecendo de você. Mas não significa que ele não tem um lugar para você na sua missão. Às vezes a gente tem essa sensação porque o ambiente do deserto é hostil à vida humana. O deserto não foi feito, pensado e bem planejado para que o ser humano frutificasse ali. E aí quando a gente se vê em meio a um deserto, em meio a condições muito difíceis da vida, em meio a muitas lutas onde a nossa vida parece um deserto, em situações hostis à vida humana, nós pensamos, Deus não pode me usar aqui. Meu ministério não é aqui. Onde está Deus agora? Onde está Deus que não está vendo aonde eu estou? E aí eu me lembrei de Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos. Aquele fato, Ezequiel teve uma visão, e eu imagino aquele lugar totalmente deserto, em total silêncio. A palavra de Deus diz que Ezequiel viu um vale, e havia muitos ossos humanos por todo o vale. E silêncio, um vale de morte. Um deserto de morte. E Deus manda Ezequiel profetizar sobre os ossos, para que ouçam a palavra de Deus. Deus fala exatamente, profetiza sobre os ossos, diga assim, ouvi a palavra de Deus. Já pensou isso? Você clamar no meio do monte de osso, você fala, ossos, ouçam a palavra de Deus. Às vezes até para as pessoas vivas, de carne e osso, vivas,
É difícil ouvir, né? Você imagina um vale de ossos secos. E Ezequiel, neste grande deserto de morte, ele profetiza. E ele fala: ouvi a palavra de Deus, vento dos quatro cantos sopra neste lugar. E diz que os ossos começaram a estalar, ter barulho de ossos se juntando, se ligando uns aos outros. Depois vieram a carne. E o que era um monte de osso passou a ser um monte de defunto. Passou um monte de corpos espalhados. E ele falou: opa, ainda não está bom. E Deus fala: agora clame ao Espírito. E ele clama e ele profetiza o Espírito. E o Espírito entra e se levanta um exército sobremodo numeroso. O que era deserto de morte se torna um exército de vida nas mãos do Senhor. Vocês imaginem Moisés quando saiu do Egito. Para onde que ele foi? Para o deserto. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, para levar o povo para uma terra prometida, a terra que Deus daria ao povo. Mas da escravidão do Egito até a terra prometida tinha um imenso deserto no meio. Então passar pelo deserto não é sinônimo de que Deus esqueceu de você ou que Deus não quer te usar mais na obra dele. Ele apenas quer te usar no deserto. Passar pelo deserto. Assim, o fato da sua vida parecer um deserto não significa que Deus está te deixando de lado. Pode ser exatamente o oposto. É ali que Deus quer te usar. É nesse ambiente desértico que Deus quer te usar. Mas pastor, me vejo em solidão. Eu estou sozinho. Não tem ninguém para me ouvir. Lembre-se de Ezequiel num vale de ossos secos. Lembre-se de João Batista, onde ele estava num deserto. E Deus estava usando ele ali no deserto. O sofrimento da tua vida é para a glória de Deus. As lutas que você tem enfrentado pode ser exatamente a oportunidade que Deus está te dando de você ser mais usado por Ele naquele momento, por aquelas pessoas que estão sofrendo junto com você, por as pessoas que estão passando por este deserto junto com você. Deserto não é sinônimo de geladeira espiritual. O terceiro princípio, olha que oásis maravilhoso, né? Que chique, né? No meio do deserto, um oásis onde floresce vegetação, onde as pessoas conseguem, de certa maneira, habitar. O ambiente externo, terceiro princípio, o ambiente externo não mudará o chamado de Deus para a tua vida. Não importa se você está em guerra ou em paz, na abundância da fartura ou no limite do racionamento, com saúde ou enfermo, nada disso muda o chamado de Deus para a tua vida. Pois todas essas coisas são externas, são coisas visíveis. E o apóstolo Paulo diz: eu não me atento naquilo que eu vejo, eu me atento naquilo que eu não vejo, porque o que eu vejo é temporal, vai passar. Mas aquilo que eu não vejo, as promessas de Deus na minha vida, o chamado de Deus na minha vida, isso é eterno. Isso é invisível, isso é eterno. Essa glória incorruptível que ladrão nenhum pode roubar, que não vai enferrujar nessa terra. É nisso que eu me apego, no chamado de Deus, nas promessas de Deus para a nossa vida. Amados irmãos, eu me lembro aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam diante da fornalha ardente. Vocês se lembram, Nabucodonosor levantou uma estátua, deu uma pirada, o cara era um megalomaníaco doido. Criou uma estátua gigante, falou: agora todo mundo tem que adorar a imagem, senão vai morrer. E tinha 3 servos fiéis a Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel. E eles falam: a gente não vai se prostrar na tua imagem não, rei. E claro, sempre tem um linguarudo para contar, né? Foram lá para contar: ó, tem 3 caboclos aí que não quiseram ajoelhar diante da tua imagem não. E o rei manda eles para a fornalha ardente. E diante da fornalha, amados irmãos e irmãs, eles fazem uma declaração de fé tão forte, tão tremenda. Diante do ambiente hostil, diante da eminente morte. Diz a palavra que a fornalha estava tão quente que um caboclo que foi lá para mexer nela lá, ele foi consumido pelo fogo, sem ter entrado na fornalha. E os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 jovens, servos de Deus, Nabucodonosor ainda dá mais uma chance para eles: vocês não querem ajoelhar? Vocês se livram da morte. E eles se levantaram e disseram: olha, rei, você fica sabendo de uma coisa. O nosso Deus, Ele pode nos livrar da fornalha.
Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos ajoelharemos diante da tua imagem. Porque nós só nos curvamos diante de Deus. Nós só adoramos ao Deus vivo e verdadeiro. E aí nós sabemos a história, os 3 são amarrados, jogados dentro da fornalha. E o rei fica espiando. Enquanto o rei está vendo, ele vê 4 pessoas passeando dentro da fornalha. E ele fala, mas a gente não jogou 3 homens amarrados? Ele fala, foi, e por que tem 4 lá e um está branco e resplandecente como a luz? Por que tem 4 e parece que eles estão passeando no meio do fogo? Estão fazendo churrasco lá com as brasas. E de repente o rei manda tirar eles de lá e diz a palavra que nenhum fio dos seus cabelos foi queimado. O ambiente externo não é capaz de mudar o chamado de Deus para as nossas vidas. Aqueles jovens foram chamados a ser fiel. Você é chamado a ser fiel a Deus. Você é chamado a ser santo, a ser santa. Você é chamado a fazer discípulos. Então a situação da tua vida não é capaz de impedir o mover de Deus na tua vida. E eu falei dos 3 amigos de Daniel. Teve também o próprio Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões. Imagine você ser lançado num lugar cheio de leões. E diz a palavra de Deus que os leões não encostaram nada nele, nem olharam para a cara dele. E ele saiu perfeitamente bem. Numa condição externa de morte. O chamado de Deus não mudou, as promessas de Deus não mudou na vida de Daniel. Jesus diante da cruz não fugiu. O ambiente de morte, Jesus foi até o fim. Morreu por nos salvar, morreu pelo seu chamado, morreu pelo seu ministério. E Deus o ressuscitou no 3º dia. O chamado de Deus não vai mudar pelas situações ao redor da tua vida. Deixa eu te falar então uma coisa, só você pode sabotar os planos de Deus em sua vida. O ambiente ao seu redor não. Porque muitas vezes a gente inventa desculpas para não servir a Deus com excelência, para não dar o nosso melhor a Deus. Ah, mas a situação está tão difícil. Hoje tudo é crise, né? Ah, mas você está vendo a crise, eu não estou conseguindo, porque a crise. Claro, de fato, estamos vivendo uma crise em nosso país, uma crise, eu digo, não só econômica, uma crise moral, uma crise social, uma crise espiritual. Mas muitas vezes as dificuldades se tornam desculpas para a gente não servir a Deus com excelência, com fidelidade. As tuas lutas não são capazes de mudar o teu chamado. Só você pode sabotar o chamado de Deus na tua vida. Se você se permitir que essas coisas entrem no teu coração e você vai desanimando e você começa a fazer a obra de Deus de qualquer maneira, daqui a pouco você nem está fazendo a obra de Deus mais. Você começa a ir na igreja quando você está afim, daqui a pouco você nem está indo mais. Um dia eu não vou porque está muito quente, um dia eu não vou porque está muito frio, um dia eu vou porque está chovendo, outro dia eu não vou porque o tempo está muito seco, um dia eu vou porque está muito cedo, outro dia eu não vou porque é muito tarde. Foi a sua mãe que contou, né, Rani? Essa desculpa foi demais. O irmão virou e falou, pastor, eu não estou indo na igreja, porque assim, se eu for a pé, é longe. Se eu for de carro, é muito perto. Então, é longe para ir a pé, perto para ir de carro, aí pastor, eu não vou. Aí, tudo é desculpa. Não permita que o teu ambiente externo te impeça de fazer a vontade de Deus. Eu vi uma frase, eu não sei o autor, que eu achei fantástico esse pensamento. Adão estava no paraíso, Adão e Eva no paraíso, com a presença de Deus. E eles foram rebeldes à vontade do Senhor, eles desobedeceram no paraíso. Jesus estava no deserto, 40 dias de jejum, passando fome. O diabo vem tentar Jesus e ele é fiel. Ele não cede às tentações. Não é o ambiente que você está que vai ditar a tua fidelidade a Deus, nem as promessas de Deus na tua vida. Amém? Amém? Amém. 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 O 4º princípio. A tua fidelidade a Deus atrairá as pessoas até você. É interessante que João Batista estava no deserto. E diz a palavra que muitos acreditam que ele fazia parte de um grupo chamado Essênios,
Os essênios, eles não eram muito sociáveis com as pessoas mesmo, não. Eles se retiravam, eles gostavam de se isolar. Era parte de um grupo religioso da época de Jesus, que eles buscavam essa vida mais ascética, nesse sentido de se separar um pouco do mundo. E João Batista provavelmente era parte desse grupo, e ele estava no deserto. E diz a palavra que apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Imagina ele lá no deserto pregando, dando a pregar. E o que aconteceu? Não fala que ele contratou alto-falante, que ele fez propaganda nenhuma. Mas diz, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João estava no deserto sozinho, de repente ele começa a pregar e as pessoas começam a chegar. A nossa fidelidade ao chamado de Deus, João Batista sendo fiel ao propósito da vida dele. As pessoas foram atraídas pelo chamado dele. As pessoas serão atraídas até você, para que você possa preparar o caminho do Senhor na vida delas. E às vezes já estão sendo, às vezes as pessoas já estão te procurando, às vezes as pessoas já estão se aproximando de você, querendo saber mais de Deus, precisando da salvação que só Cristo tem para a vida delas. Mas muitas vezes porque você não está atento a isso, você deixa passar essa oportunidade. Às vezes é alguém que chega para você e fala, nossa, eu acordei tão triste hoje, não sei, me deu uma tristeza. Você fala, eu também já tive isso, vamos orar. Quando acontece isso comigo, eu oro, a gente lê a palavra, vamos orar junto, só isso. Falo, puxa, não sei o que a pessoa vai compartilhar com você, eu estou com uma enfermidade, está assim, 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 e você simplesmente vai dizer, olha, Jesus pode curar isso, deixa eu orar por você. As pessoas começam a ser atraídas pela nossa fidelidade a Deus. Amados irmãos e irmãs, o mundo espera e precisa ouvir o que temos a compartilhar sobre Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando você se revelar como filho de Deus, como filha de Deus. As pessoas no mundo estão carentes, precisando dessa salvação que você recebeu, que você conheceu. Mas aí você fala, mas a minha vida que está um deserto. Mas Deus quer te usar no deserto. Deus não tirou João Batista do deserto para usar ele lá na cidade. As pessoas vieram até o deserto onde João Batista estava e foram usadas e ele foi usado por Deus para a salvação dessas pessoas. E as pessoas eram batizadas ali no deserto onde ele estava. Pastor, mas a minha vida está um caos. Pode ser que Deus use e atraia pessoas até o seu caos para você ajudar essas pessoas. Não sei, é possível que o teu deserto logo passe e você chegue à terra prometida. Que você passe pelo deserto. Mas enquanto você está no deserto, se permita ser usado por Deus no deserto. Porque senão a gente fica assim, quando as coisas melhorarem, aí eu vou servir a Deus com mais fidelidade. Quando as coisas ficarem melhor, aí sim. Quando eu terminar este meu projeto de vida, aí sim eu vou me dedicar a Deus. Não espere. Sirva a Deus. Cumpra o chamado que o Senhor tem na tua vida. Por fim, amados irmãos e irmãs, o último princípio que nós precisamos ter em mente. Não somos iguais ao mundo. Você viu que figura que era esse João Batista? O versículo 6, olha o que diz. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Imagina a figura que não devia ser, né? Ele era diferente. E aí eu te pergunto, mas quem falou que nós temos que ser igual ao mundo? E aí eu não estou falando para ninguém começar a botar roupa de pele de camelo e comer gafanhoto não, tá, gente? Vamos pensar no simbolismo, tá, Vicência? Quem falou que precisamos ser como o mundo? Os nossos princípios são diferentes do mundo. A tua juventude é para ser usada para a glória de Deus. Enquanto o mundo prega uma liberdade, uma libertinagem do teu corpo, da tua sexualidade, da tua mente, de tudo, você é livre. A palavra de Deus nos chama a sermos escravos de Cristo, por amor a Cristo, sim. A sermos fiéis a Deus. Enquanto o mundo fale, venda até sua mãe para você ganhar dinheiro.
Nós temos um princípio de que o dinheiro não é nosso Deus. O dinheiro não é mais importante para a gente do que tudo na vida. O mais importante para mim é a minha comunhão com Deus. É a minha salvação. Enquanto o mundo fala, não tem nada a ver isso. Nós somos chamados a fazer a diferença onde estamos. Sermos diferentes, sim. Não afastando as pessoas de nós. Eu sempre digo isso. João, apesar dessas coisas esquisitas que ele tinha, as pessoas eram atraídas por ele. E é interessante que o discurso de João não era muito fácil de ouvir, não, tá? As pessoas vinham e ele começou a perguntar: quem que mandou vocês virem aqui, isso, bando de cobra? Na versão do pastor Hugo, tá? Atualizada. Mas ele falava: raça de víboras, quem vos induziu a fugir do juízo vindouro? É isso, bando de cobra. Quem que mandou vocês virem aqui? Vocês estão fugindo do juízo? Do juízo que já está vindo sobre vocês? Não era um discurso fácil. Ele não negociava os seus princípios, ele não negociava os seus valores. E sabe, amados irmãos e irmãs, muitas vezes as nossas igrejas não são tão levadas a sério porque a gente negocia demais os nossos valores com o mundo. A gente aceita coisas demais. A gente vai negociando princípios, a gente vai negociando valores, a gente vai negociando jogos da nossa vida que muitas vezes são irreconciliáveis com as práticas do mundo. Amados irmãos e irmãs, nós nos assustamos com o deserto quando utilizamos padrões e indicadores do mundo para avaliar a nossa situação. Não somos como o mundo. Muitas vezes você acha que a tua vida está na beira de um precipício, você está na beira da morte, porque os teus indicadores, o teu padrão com que você está se medindo, são padrões do mundo. Porque o mundo fala: se você não tiver dinheiro no bolso, você não é nada. E aí você olha para você e fala: estou sem dinheiro no bolso, ixi, eu acho que eu estou quase morrendo. O mundo diz: se você não tiver prazer a qualquer custo, uma vida que nós chamamos de hedonista, que é o prazer pelo prazer a qualquer custo. O mundo diz isso: você tem que sentir prazer. E se não tiver prazer, está errado. E aí você fala: mas eu não estou tendo tanto prazer na minha vida assim. E aí você pensa: minha vida está um deserto por causa disso, eu estou à beira da morte por causa disso. Você está usando indicadores do mundo. Você está utilizando o padrão do mundo para medir a tua vida, que é chamada para servir a Deus. O mundo fala: nossa, eu tenho que ter isso. Já viu como que até a gente mesmo, as crianças hoje em dia, quando vai pedir algo para o pai, né, ou para a mãe, pedir para quem pode dar, não fala assim: pai, eu queria isso e tal. Fala assim: pai, eu preciso de um videogame novo. Eu não tenho o Xbox. Ai, você precisa, não precisa? E não dão? E não dão? Eu só tenho um. Amém, glória a Deus. Isso tudo tem seu tempo. É assim, às vezes aí a esposa às vezes vai falar com o marido: amor, eu preciso de um sapato novo, amor. Eu preciso de uma roupa nova. Sabe? E aí quando muitas vezes, gente, claro, não estou falando que tem alguma coisa errada você comprar um sapato novo, você andar bem vestido, claro que não é isso. Mas muitas vezes as pessoas entram em depressão porque não estão conseguindo mais comprar um sapato novo. Estão em depressão porque não estão conseguindo fazer as coisas que faziam antes, e a gente começa a se medir pelos valores do mundo. E aí a nossa vida começa a virar um deserto terrível, um deserto de morte. Quando na verdade não precisa ser. Deus tem um oásis preparado para você em meio ao deserto. Deus tem bênçãos para a tua vida, mas cuidado com os indicadores que você está utilizando para medir a tua vida. O melhor indicador para medir a tua vida é a palavra de Deus. Olhe para Jesus. Olhe para a vida de Jesus. E aí a gente vai ver o quão distante a gente ainda está da vontade de Deus. Porque às vezes também a gente gosta de se comparar com coisa ruim, né? Você sabe disso. Às vezes a gente pega alguns maus exemplos aí para a gente se sentir melhor, né? Fala: puxa vida, eu não sou perfeito, mas olha aquele fulano ali, nossa. Ah, Deus, você está vendo que eu não sou igual aquele camarada ali. Eu não roubo, eu não mato, não bebo, não fumo, não cheiro. Não... Ah, Senhor, você está vendo que eu até sou bonzinho diante disso, né? Às vezes a gente procura pessoas ruins, pessoas com péssimas atitudes, para nos sentirmos melhores, para que o nosso indicador, porque aí no comparativo a gente fica bem, né?
Olha para Jesus. Olha para a vida de Jesus, para a vida de serviço de Jesus, para a obediência de Jesus. Olha para a palavra de Deus e aí a gente começa a ficar espremido na forma, porque a porta é estreita. A porta é estreita que leva para a salvação. E aí a gente começa a ver: Deus, misericórdia da minha vida, Senhor, ainda falta muito. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu preciso melhorar muito. Cuidado com os indicadores que você tem medido a tua vida. Nós não somos iguais ao mundo, então não use indicadores, não use padrões do mundo para medir a tua vida, que não é do mundo mais. A tua vida foi comprada por Deus. O próprio Jesus diz isso: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Desenvolva o teu ministério, mesmo no deserto. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às lutas. Não pare. Não deixe a tua fidelidade a Deus ser abalada pelas circunstâncias que te rodeiam. Seja fiel. Seja fiel. A fidelidade, quem é fiel, é fiel. Não tem fiel se. Se a gente é fiel se, tem alguma coisa errada. Eu sou fiel até... Eu sou fiel se... Eu vou obedecer se... Isso não é obediência que Deus requer de nós. Independente das circunstâncias, sejamos fiéis ao chamado do Senhor para as nossas vidas.